Mas, ó, para além disso, como que isso impacta a nossa realidade aqui no Brasil? Movimento dólar, movimento a bolsa, movimento petróleo, né, Luiz Felipe Nunes? Explica aqui pra O gente. Boa tal do tarde. Brent, né, O Luiz? tal do Brent, que é o petróleo referência para os nossos combustíveis aqui no Brasil. Porque o Irã é um dos principais produtores de petróleo do mundo e não só a produção dele é impactante, como a fronteira em que ele está. Porque o Oriente Médio, como um todo, tem vários países que produzem petróleo e o Irã controla o chamado Estreito de Hormuz, que é um local onde passam 20% da produção de petróleo no mundo. Então, além da produção do petróleo, é uma parte marítima, esse Estreito de Hormuz, tem a produção do Irã e tem produção de Arábia Saudita e outros países. No fim de semana passado, antes mesmo do ataque, o Irã apreendeu um navio israelense no Estreito de Hormuz. Então, existe um controle nessa faixa territorial. Como já na semana passada existia uma possibilidade de ataque iraniano, o petróleo, o Brent, subiu de preço. Chegou na casa dos $90, saiu de 80 para $90. Teve esse aumento. Muitas pessoas ficaram preocupadas no final de semana depois do ataque, imaginando que subiria o preço do barril de petróleo, porque as guerras fazem com que tenha uma menor produção de petróleo e quando tem um menor estoque de algo, os preços geralmente sobem. Mas hoje, o petróleo apresentou uma leve queda, está em $89,40, então um pouco menos do que era imaginado e existem algumas explicações. A gente tem uma fala do professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan, dizendo que o ataque do Irã, como vocês estavam falando, foi mais controlado do que se imaginava. Foi mais uma passagem de recado para mostrar que tinha uma força, de que estava fazendo uma retaliação à morte de 7 agentes da Guarda Revolucionária Iraniana que foram mortos no início de abril por Israel na Síria, e foi mostrar que o Irã estava presente, mas não foi um ataque de grandes proporções. Teve 99% dos seus drones e mísseis contidos por Israel. Então a gente tem a fala do Leonardo Trevisan afirmando que, por isso, o preço do petróleo está caindo e não subindo. A China resolveu ajudar os Estados Unidos a conter o Irã. Você vai dizer, porque a China ficou boazinha? Não, não é que a China ficou boazinha. O que a China não quer é uma explosão de preços no petróleo. Então vamos lá, né? Quando a gente olha para isso e a gente olha o ataque iraniano desse final de semana, foi exatamente o que o Irã prometeu para a China, um ataque controlado. E além do petróleo, existem outras esferas da economia brasileira que podem ser afetadas por uma guerra no Oriente Médio, uma escalada da guerra que já existe no Oriente Médio. A Juliana Rosa, nossa jornalista especialista em economia, fala também dos impactos na taxa de juros, na Selic do Brasil, que teve uma queda nos últimos meses, mas agora o ritmo de queda da Selic pode diminuir. A gente ouve a Juliana falando. Aqui no Brasil, a gente continua acompanhando, assim como o mundo todo, o risco que isso possa ter na inflação no momento em que o nosso Banco Central ele pode se mostrar mais cauteloso. Ele já vem dizendo que ele está mais cauteloso por conta da alta do dólar. Estados Unidos vem falando que, né, vão demorar a cortar juros, o dólar já está subindo, né, nas últimas semanas por conta disso. Então, o petróleo, no meio desse ambiente já mais difícil de baixar a inflação, pode atrapalhar a queda dos juros. Juros podem começar a ceder mais devagar aqui no Brasil e, obviamente, que isso prejudica o ritmo do crescimento. Eu conversei mais cedo com o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale, e ele estava justamente colocando para mim, ele me explicou que essa mudança, o dólar já subiu de preço, está em R$ 5,18, fechou a semana passada em R$ 5,12, que é o maior patamar, naquele momento era o maior patamar desde outubro, mas já está quase na casa dos R$ 5,20, mas no caso desse ataque do Irã a Israel, não foi o motivo principal, não é o único motivo para que tenha esse aumento do preço do dólar, mas sim um catalisador, algo que faz o preço subir de um jeito mais rápido do que era esperado. O imaginado pelos economistas antes desse ataque não era de que o dólar chegasse a 5,18 hoje, mas no futuro próximo, daqui uns dias já era algo que poderia acontecer. Então tem essa explicação também do Sérgio Vale. No começo do ano, você tinha um cenário muito mais contínuo de queda da taxa de juros e uma percepção de que, olha, daria para continuar caindo meio ponto percentual até um patamar entre 9% e 10%. A gente está há muito tempo com 9,25%, está mantendo essa taxa, mas tinha muita gente com números mais baixos. Tinha
muitos colegas do mercado com taxas de 8%, né, acreditando numa queda mais significativa da Selic esse ano, né? Esse cenário internacional que azedou, que piorou dos últimos 3 meses, tanto nos Estados Unidos quanto nesse cenário mais recente de Oriente Médio, coloca um pouco essa percepção de que, olha, vai continuar caindo, mas talvez num ritmo mais lento e talvez o ponto final de chegada dessa taxa não é tão baixa. Ela fica, de fato, entre 9% e 10%. Então, essas explicações da parte econômica brasileira. Tem também a resposta do governo aos ataques neste sábado. O Ministério de Relações Exteriores, depois da ofensiva, no próprio sábado, perto da meia-noite, divulgou uma nota falando que acompanha a situação da região, pede esforços da comunidade internacional para evitar mais conflitos e também tem a FAB, a Força Aérea Brasileira, divulgando que está preparada, caso seja necessário, para fazer uma ação de retirada de brasileiros do Oriente Médio, mas não é algo que está previsto neste momento. Em especial de Israel, né? Exato. Na realidade, nós não vivemos hoje nada como reflexo muito negativo do ataque de sábado, pelos motivos que foram apontados. Tanto que, reforçando o que o Luiz colocou para a gente aqui, se você pegar o Brent no sábado, estava em 90, hoje está em 89,5, até um pouco menor. Agora, o problema é o que vai acontecer daqui para frente. Acho que os próximos dias serão decisivos quanto a isso. E aquela notícia não foi boa, uma notícia de que o gabinete de guerra de Israel tomou uma decisão que vai contra-atacar. Agora, como e quando, nós temos que esperar. E essa elevação do dólar aí sim, não está só diretamente ligada, o Luiz e Ana e quem nos acompanha agora, a taxas elevadas de juros dos Estados Unidos. Está diretamente ligada ao ataque, sim. Porque eu me coloco na posição de um investidor com muito dinheiro. Você está numa iminência de uma guerra muito maior, numa proporção muito maior. E, consequentemente, uma economia desestabilizada. Você fala o quê? Eu vou tirar o dinheiro de um país emergente como o Brasil ou qualquer outra economia e vou pôr lá na potência. Vou colocar lá nos Estados Unidos para minha grana ficar mais segura. Então, a elevação do dólar está muito ligada a isso. Aí sim nós já estamos sentindo, o que não sentimos até agora com o petróleo. O Luiz falou do Estreito de Hormuz, é isso? Isso. Você se lembra que quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, isso mais para o meio ali da guerra entre Rússia e Ucrânia, problemas com a Venezuela, os Estados Unidos próprios sugeriram um acordo com o Irã. Isso, para o Irã. Você lembra que estava em que discussão isso? todo mundo falava. Tamanha importância do Irã. Para a gente, eu digo Brasil, o grande problema é o Irã entrar na guerra. Enquanto o Irã não entrar na guerra, a gente vai ter algumas questões aí de fertilizantes, né, e outras questões para o agronegócio, mas o impacto maior não virá. E agora a preocupação virou, né? É então, outra assim, coisa. Nós temos que esperar e torcer muito para que tudo siga dentro de uma tranquilidade, entre aspas. Porque tranquilidade no Oriente Médio, como um todo, acho que a gente nunca vai ter. Né? Exatamente.